Comprar um imóvel rural pode ser o seu maior acerto ou a maior dor de cabeça da sua vida. Hoje, aqui no Imóvel CWB Podcast, a gente vai entrar nesse tema e discutir os bastidores, né, as coisas boas, os prós e os contras desse tipo de investimento, né? Tudo direto ao ponto, 20 minutos, bem práticos e diretos. E para esse papo, eu recebo aqui um especialista que conhece cada curva, né, de uma estrada de chão aí da região metropolitana e tudo mais, né? É o Lucas Gonçalves, da especialista em imóvel rural, né? Lucas, para começar, né? Muito boa tarde, né? Boa Muito obrigado tarde. pela sua participação aqui. Eu queria que você contasse aí pra gente uma história real aí desses bastidores todos aí dessa. Depende, você pode escolher. História boa, história ruim, é tudo com você. O que você prefere? Vamos começar com uma história boa, então, pra gente começar. Vamos começar com uma história boa. De sobrevenda de chácara? Pode ser, pode ser. Primeira venda de chácara da minha vida, porque eu não queria ser um corretor de imóvel rural. O que me levou a isso foi porque nenhum corretor queria ir mostrar chácara. Então, tava lá, perdido. Falei, bom, todo mundo jogando o cliente pro É lado. longe, né? Você... Ah, não vou pôr meu carro, não vou me sujar, Deus o livre, colocar meu tênis caro lá, coisas assim. Falei, sabe o que? Vou lá. Peguei um sábado de manhã, não sabia nada de imóvel rural. Entrei, fui entendendo, vendi o meu primeiro imóvel. O primeiro cliente que foi ver esse imóvel foi o primeiro cliente que comprou. O que aconteceu? Documentação ok, assim, muito rápido, e o ganho do imóvel rural é muito maior que o imóvel urbano, porque a dificuldade para você vender é maior, é que eu levei uma sorte. O que aconteceu? Não saí mais do imóvel rural. Fiquei para lá para sempre, bem dizendo. Tá certo, é uma Então, história boa de é sucesso, o né? primeiro, né? Sim, sim, sim. E Lucas, para a gente também entrar aí, né? Muita gente deve estar pensando aí, né, em investir nesse tipo de imóvel, enfim, né? E acho que uma grande dúvida que muita gente tem é a questão de financiamento, né? É possível fazer o financiamento de um imóvel rural? Isso funciona, não? Na prática, não. Por quê? O pessoal pensa que vai chegar no banco, financiar igual financiar um apartamento. Não é por aí. O que acontece hoje é que alguns consórcios aceitam imóvel rural, documentação é a mesma ali do imóvel urbano, com exceção que pedem CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que já te explico certinho o que é, memorial descritivo, mapa topográfico. Então, os consórcios toparam pegar o imóvel rural. Os bancos, Itaú, esse tipo de banco privado, não aceita porque a dificuldade depois que se vai para leilão, se eles não conseguem ter uma exatidão na avaliação do imóvel também, então para eles não compensa como imóvel urbano, justamente porque o público do imóvel rural é diferente do urbano. A saída também desse imóvel depois é Porque o muito. que acontece? O imóvel rural, quem procura é uma faixa etária diferente. Então você não vê uma pessoa de 20, 25 anos procurando imóvel rural. Geralmente procuram apartamentos. Quem vai procurar imóvel rural é a galera de 50, 60 anos, 70 anos. Tipo, esse tipo de pessoa que vai procurar porque já sabe lidar com imóvel rural, sabe? Então, por isso que os bancos, acredito eu, deixaram de financiar o imóvel rural. Mas mesmo os bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil, eles também não entram nessa Não modalidade. financia. O que acontece é que o Banco do Brasil ele tem uma exceção quando você consegue comprovar que você já é um produtor rural consolidado. Então, eles te dão um crédito ali como se fosse, vou comprar uma máquina. Então, eles te dão alguns benefícios e no imóvel rural eles também fazem isso. Mas, assim, é bem chato de fazer, é bem complicado. Isso eu falo aqui pelo Paraná. Lá para o Nordeste, ali tem alguns bancos lá daquela região que acabam financiando imóvel rural, porque lá é diferente a quantidade de terras, valores e tudo mais. Mas aqui no Paraná tem essa dificuldade com os bancos privados, né? E Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Basicamente isso. Perfeito. E, por exemplo, mas existe muita procura dessa modalidade? Sim, Lucas, por exemplo, ó, eu imagino que a maioria deva comprar, né, à vista, enfim, né, essa compra parcelada a prazo, né, financiada, né, como você disse, com consórcio, né, ela corresponde a que percentual, mais ou menos? Teria esse dado? Do imóvel, você diz assim, de porcentagem de venda? De vendas, isso. Ah, umas 3 pessoas a cada 10 assim vai querer colocar um consórcio. Só que o que Uhum. que acontece? O imóvel rural ele tem uma característica ruim. Geralmente ele não está 100% documentado. Sempre tem uma pontinha solta em imóvel rural. Porque o pessoal acaba deixando de lado o imóvel rural e vem para a cidade.
e geralmente o imóvel rural era do vô, do pai, que faleceu. Então, aqui no Paraná não incide, por enquanto, multa sobre o inventário. Então, se a pessoa puder não gastar no imóvel rural, ela não gasta de imediato, ela gasta no imóvel urbano, depois ela deixa o imóvel rural. Daí, na hora de vender, que ela vai querer regularizar. Só que daí, quando a pessoa vem para o consórcio, já tem que estar regularizado. Aí entra aquela coisa, será que eu dou o dinheiro de adiantamento para eles regularizarem e corro o risco do banco não aprovar? Aí, então, trava, às vezes, a venda nesse sentido. Perfeito. Bom, e já que a gente tocou nesse assunto, né, desses problemas que existem, né, quais são os principais riscos jurídicos, então, né, Lucas, de se comprar um imóvel rural? Tem vários, né? Começa já pela área de preservação permanente, que muitas pessoas às vezes acaba desmatando sem alguma autorização e depois quer revender. Então, esse tipo de risco ela fica vinculada ao imóvel independente do proprietário. Então, por exemplo, eu derrubei um pinheiro, um exemplo. Vendi. Foi a fiscalização depois que eu já tinha vendido, quem responde nisso é quem já é o atual proprietário. Então, tem que averiguar isso. Outra coisa, quando compra com registro é mais fácil sempre, mas muitas pessoas compram ali uma cessão de direitos hereditários. O que é isso? Faleceu o nono, né, que é o vô, e essa pessoa quer vender para um terceiro. Então eles vendem uma cessão de direitos hereditários para pular o inventário. Então isso você tem que se atentar se todos os herdeiros estão assinando, se não tem conflito com as divisas dos confrontantes, daí que tem que fazer o georreferenciamento. Então, todo esse tipo de questão precisa sempre estar 100%, sabe? Tem vários riscos jurídicos do imóvel rural, mas, em teoria, o pior deles é o APP e você ter conflito com os vizinhos. Tá. O APP é a área de preservação permanente, né? Isso mesmo. Perfeito, então. E daí você tocou aí no assunto, né, do georreferenciamento, né? Então ele pode travar uma possível venda ali, né? Pode, com toda certeza, porque antigamente, quando tinha esses documentos rurais, eles eram muito pobres de informações. Então, pega documento que tem um marco que é uma embuia. Passou 100 anos, a embuia não está mais lá. Onde que é a tua divisa? Ah, não sei. Quem confronta com você é o João. Então você faz um mapa topográfico com georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É um mapa com coordenadas. Hoje em dia, a coordenada é algo que é inalterável, né? Então você vai lá, faz esse mapa topográfico com um profissional habilitado. Depois que estiver pronto, você depende dos vizinhos da amanuense que aquela divisa está correta. Então, não é só o profissional ir fazer o mapa como você manda. Depende da assinatura dos confrontantes. E se um confrontante fala está errado? Então, você tem que tentar sempre corrigir. Isso é muito comum no imóvel rural, por antigamente não ter a tecnologia que tem antes. Então, é 100% fundamental, quando você for comprar o imóvel rural, fazer o mapa topográfico georreferenciado. Porque é muito comum dar diferença de área. Inclusive, que faz uns 2 meses atrás, eu vendi um imóvel que a divisa falava na matrícula cerca de fulano de tal. Mediram pela cerca, tudo, deu 9.000 metros a menos. Quem que é o errado? Como que resolve daí esse tipo de problema? Depende do contrato que você faz. Então, no contrato, às vezes a gente conversa com a pessoa e fala, ó, precisa fazer o mapa topográfico atualizado antes. Ou o vendedor ou o comprador, não tem uma regra específica, mas o vendedor que tem que entregar a documentação correta. Nesse caso específico, eles não quiseram fazer, mas eles colocaram uma cláusula chamada demensure. Então, quando dá diferença de área, se der para mais, o comprador tem que pagar a diferença. Se der para menos, o vendedor precisa devolver a diferença. Nesse caso, o vendedor precisou fazer, pelo valor do metro quadrado que ele tinha vendido, devolveu a diferença dos 10.000 metros que deu de diferença. E para fazer, né, esse levantamento, né, esse georreferenciamento é muito caro, Lucas? Hoje em dia não. Hoje em dia, como melhorou bastante a tecnologia, alguns topógrafos até alugam, assim, não tem uma média de preço exata, mas o alqueire está saindo na base de R$ 1.500 para fazer, desde que não tenha picado. O que encarece no imóvel rural é as picadas. Então, pega uma área de mata, vai ter que pagar o rapaz para abrir as picadas, então fica um pouquinho mais caro. Pega uma área limpa, é outro valor. Mas hoje em dia não está tão caro igual antigamente. É mais Perfeito. barato. E você indica todo mundo fazer, então, para deixar tudo bem Sim, regularizado, tudo em até ordem, quem né? não tem, quem não está pensando em vender, precisa fazer.
Porque, infelizmente, dá muita diferença de área de antigamente. E tem muito documento de antigamente que fala, na matrícula está escrito, mais ou menos tantos metros de terra. Então, esse mais ou menos, como que você vai ter certeza do que é a sua terra, do que não é? Certo. E daí, falando nisso, né, Lucas, a gente você já colocou vários pontos aqui, né? Mas como que dá para a gente evitar, então, essas ciladas, né, com imóveis, né, com posse ou mesmo com a documentação fraca, né? Você já deu aí alguns insights aqui, né? Mas tem outras coisas, outros pontos também que precisam a pessoa ficar atenta? Isso em imóvel de posse, né? O que que acontece? Antigamente, sempre todo imóvel rural no Paraná, seja, ele tem dono, ou era do estado, ou era de alguém que cuidava. Se você for comprar um imóvel rural e a pessoa falar: "Ah, não, só tem um contrato aqui". Tá, de quando que é esse contrato? Ah, de 2022, um exemplo. Não compre, porque a probabilidade daquela terra ter sido invadida é muito grande. Em teoria, todo documento, quando fala posse, tem que ter uma ligação. Por exemplo, era do tio do meu avô, veio para mim, faleceu. Então, hoje em dia, você consegue comprovar tudo com documentação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem que foi feita uma venda pela gente de um imóvel com posse. O rapaz chegou até o escritório, ó, tem essa escritura de posse. Beleza. Quando que ele comprou? 2000. Então ele tinha 20 anos de posse. Mesmo assim, a gente ficou meio assim pela segurança jurídica. Vamos pegar então os documentos mais antigos. E lá sempre fala. Então a gente conseguiu fazer uma sucessão de como aquele imóvel chegou no atual proprietário desde 1920. Para você ter ideia, a gente pegou um documento que estava escrito à mão pelo cartório, que era uma escritura da época. Então a gente consegue sempre fazer essa ligação. Nunca ela vai ter só um contrato, sabe? Então esse é um cuidado que a pessoa tem que ter hoje antes de comprar o imóvel. Perfeito. E Lucas, quando a gente pensa daí, né, em comprar um imóvel, fechar um negócio lá, né, a gente sempre tem que estar de olho na infraestrutura, né? Eu acho que no caso de um imóvel rural, né, quando a gente está falando de campo, Uhum. isso é ainda mais preocupante, vamos dizer assim, né? Bastante preocupante, porque a prefeitura agora ela tem que autorizar você a instalar a energia no teu imóvel rural. Não é igual aqui em Curitiba, liga na Copel, vem aqui instalar. Tal poste lá tá, ela vai e instala. No imóvel rural você depende de levar os documentos que você tem até a prefeitura te dá uma autorização, você envia para a Copel e a Copel vai averiguar se aquela região tem capacidade de ter energia. Geralmente, sim, nunca me aconteceu de uma região não ter. O que aconteceu é da Copel querer cobrar a infraestrutura. Então é um cuidado que você tem que ter antes de comprar para você não chegar na hora de construir o teu imóvel e falar, nossa, agora eu vou ter que esperar 8 meses para ver uma energia, um ano em alguns casos. Então esses são os cuidados que você tem que ter na hora de comprar o imóvel. Inclusive a internet, né? Hoje ninguém fica sem internet, então tem muitas operadoras ali que levam a fibra ótica até o imóvel rural, mas ela cobra por metro linear, ali R$ 2 em alguns casos. Daí tem a Starlink, né, que hoje popularizou bastante. Então é um cuidado que você tem que ter antes de comprar um imóvel. Pode falar. E a questão da água daí? Água, assim, imóvel rural, quando ele tem a Sanepar na frente, é bem tranquilo de instalar, mas via de regra o pessoal faz um poço artesiano. É o que acontece. Tem dois tipos de poços, né? O poço semi-artesiano que vai dar uma certa quantidade de água e o poço artesiano. A diferença deles é o valor. Mas a maioria do pessoal que compra imóvel rural já sabe que tem que fazer o poço ou artesiano ou semi-artesiano. Perfeito. Bom, então acho que é isso, né? Ficar de olho água, né? Um pouco, como Sim, você disse, luz e internet, né? Basicamente isso. exatamente, basicamente isso. E mais a luz, né? Porque tudo que for fazer na casa, instalar água, vai depender da luz. E a prefeitura ela barrou muito isso, de certo modo, para acabar com os loteamentos clandestinos. Porque o que, que aconteceu? Você vê a região metropolitana tem muita vila, né? Por que, que aconteceu aquelas vilas? O pessoal comprava um imóvel lá de 20 mil metros quadrados rural, paga um valor mais baixo, loteava lá em lotes de 1.000 metros, 500 metros. Então acaba, de certo modo, desvalorizando a região e a pessoa depois não consegue regularizar, porque hoje mudou a regra no INCRA. Então, para você individualizar um imóvel rural, depende de 20 mil metros quadrados.
E o que o pessoal fazia, principalmente ali em Almirante, Campo Magro? Comprava lá 20 mil metros quadrados, vendia para mim, para você 1.000 metros. Poxa, 50 mil? Vou comprar. Essa pessoa comprava por um contrato e depois ela fazia a casa dela, mas hoje ela não consegue instalar energia. Então eles fizeram isso de certo modo para acabar com esse loteamento clandestino. Claro que ainda existem, né, alguns, mas não é o correto. Então foi essa a ideia da prefeitura para ela conseguir conter esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. E se a gente falar de investimento daí, né, Lucas, pensando aí num longo prazo, né, o imóvel rural ele é um bom investimento? É um ótimo investimento, né? Principalmente é que eu sou suspeito de falar que eu vivo no campo, né? Mas eu acho um ótimo investimento desde que você saiba comprar na localização correta. Hoje em dia tem muita tecnologia, né, na internet, então você consegue saber se está em crescimento ou não. Claro, imóvel urbano, vamos supor, no Batel, comprei um imóvel. Ele vai ter uma valorização diferente do imóvel rural. Mas o imóvel rural, se você comprar bem comprado em uma localização, daqui 10 anos ele vai valer o triplo, por exemplo. Você vai poder fazer um condomínio. Então, é um ótimo investimento, sim. E eu até hoje não vi imóvel rural desvalorizar, sempre valorizando cada vez mais. Perfeito, joia. E Lucas, se a gente pensar aí, né, se você pudesse dar um conselho, né, para quem está pensando em comprar um imóvel, né, qual seria esse conselho, né? Qual o conselho que você daria, né, para essa pessoa? Compra amanhã comigo, que eu tenho bastante opção. Mentira. A pessoa ela tem que ver o imóvel rural, é que aí que entra o detalhe. Com 20 anos a pessoa tem uma cabeça, com 30 outro, com 40 outro. Eu, se tivesse 20 anos, desse um conselho para uma pessoa, eu falaria para investir no imóvel rural. E se a pessoa tivesse o carro dela, já uma renda boa ali, né? Compraria um imóvel rural, por quê? Lá você tem muito mais conforto, você consegue ter momento afetivo, você consegue levar os amigos com mais tranquilidade. Não que o imóvel urbano não seja bom, mas vamos se basear que hoje a pessoa paga 200 mil num apartamento de 54 metros quadrados, o mesmo 200 mil ela consegue comprar 3 mil metros, 5 mil metros ali no setor mais rural, é um ótimo investimento. Então, para a pessoa vale muito mais a pena, na minha opinião. Isso eu daria de conselho para mim se eu tivesse 20 anos, sabe? Tanto que eu comprei uma chácara hoje e estou indo para a chácara, né? Sim, sim. Quer dizer, tem essa questão, esse lado mais afetivo da coisa, né? É que hoje está tudo muito mais fácil, né? Antigamente era um pouquinho mais difícil, mas hoje está tudo mais próximo ali, né? Acesso, tudo mais, Sim, né? hoje em dia não é. Até ônibus tem já no imóvel rural ali, né? Então hoje está tudo muito mais fácil o acesso, a infraestrutura, o iFood da vida vai em imóvel rural, então está valendo muito a pena. E quando a gente pensa daí nisso também, Lucas, a questão de segurança, né, que é um ponto sempre muito sensível, assim, né? Os imóveis rurais, né, mais afastados, tal, tem esse problema de segurança ou não, né? É mais difícil, né? Olha, tem menos do que no imóvel urbano, muito menos, na verdade. Não é impossível acontecer porque acontece em todo lugar, mas geralmente tem os colonos lá, né? Então o pessoal faz Não uma. quer mexer muito lá, né? Já dá um tiro pra cima. O ladrão ele também não vai muito nesse tipo, porque ele vai roubar o quê? Rouba um portão, mas rouba um portão a 5 quilômetros do asfalto, vai levar nas costas, alguém vai ver, não tem como, sabe? Sim, Então sim. diminuiu bastante. Antigamente o pessoal tinha muito medo dessas questões. Mas, por exemplo, hoje faz 8 anos que eu trabalho com isso, eu vi um caso de roubarem, que foi numa rua principal ali, que roubaram o portão. Então, assim, é bem pouco que tem em imóvel rural, é mais em imóvel urbano mesmo. Perfeito. E Lucas, vamos aqui agora para um bloco rápido, né, de mito ou verdade, né? Então eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para você, né, e você responde aí de forma, né, bem direta e curta e direta, né, se é mito, né, ou se é verdade. Quando a gente fala de contrato de gaveta, né? Contrato de gaveta vale no rural? Não, É mito, então, é né? mito. Não comprei um contrato de gaveta nunca. Perfeito. Posse é automaticamente regularizada com o tempo? Depende da composição hereditária que ela vai ter. Então Não pode ser é. verdade. Pode ser verdade, mas alguns cuidados, né? Tem que ter algumas cautelas. Perfeito. Sem CCIR, dá para vender um imóvel? Não, impossível.
É mais um mito aí, então, É né? porque o CCR é o Certificado de Cadastro Rural do imóvel. Então, é como se você estivesse dando vida ao teu imóvel rural, além da matrícula, o Certificado de Cadastro Rural. Olha, todo imóvel rural paga ITR. Verdade. É É verdade. o único imposto que tem do imóvel rural. Que o ITR é o Imposto Territorial Rural. Mas a taxa é bem pequena. Basicamente era para ser o IPTU, mas como a Receita Federal ela não consegue cuidar do imóvel rural, ela criou esse imposto, ela não cobra tão alto como deveria, vamos dizer, né, pela quantidade de área, porque ela não consegue cuidar, não consegue dar a estrutura básica ali para os imóveis rurais. Perfeito. Bom, Lucas, acho que é isso, né? O problema, né, que a gente sempre fala, né, a gente tem aqui, né, o problema não é sonhar com o sítio, né, é assinar um contrato, né, de terreno, né, jurídico onde você está pisando, né? Sim, exatamente. E hoje em dia ficou muito mais fácil a pessoa ter um imóvel rural, né? Hoje tem escrituras. Antigamente o pessoal queria vender tudo por contrato, né? Hoje tem escritura, cessão de direitos editados, escritura de compra e venda, transcrição ali que é importantíssimo. Então vale muito a pena. Beleza, fechou. Lucas, obrigado aí por compartilhar as histórias, a experiência, né, tanto de informações aí pra gente, né? Obrigadão aí por esse bate-papo que foi bastante útil aí para quem está nos E acompanhando. eu que agradeço, que é isso. Obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Beleza, fechou. Então é isso, né? Se você está comprando sossego aí ou um problema, né? Com vista para o mato, né? Essa aí é a indagação final que a gente fica, né? E no próximo episódio a gente volta daí para a cidade. Vamos falar de terrenos urbanos. Esse foi mais um Imóvel CWB Podcast. Tudo sobre o mercado imobiliário de Curitiba e região. Até a próxima. Valeu!